Estamos iniciando a quarta aula do primeiro módulo do curso Cidadania, Aprendizagem para a Transformação Social. Durante a segunda e a terceira aulas, falamos muito em Estado e vamos continuar falando dele nesta aula, principalmente porque a cidadania é componente do Estado e o nosso foco aqui é a cidadania. Precisamos, nesta aula, refletir sobre o contraste entre o real papel do Estado e o papel que ele acabou desempenhando com o tempo. O que mais me chamou a atenção nas outras aulas foi a explicação de que o Estado é um conciliador de interesses. Porque eu achava que o Estado estava mais para um causador de problema. Não me leve a mal, é que a gente escuta tanta coisa ruim contra o tal Estado que a gente enxerga ele como uma coisa ruim, problemática, grande, ineficiente. Tudo aquilo que já estamos cansados de ouvir no noticiário e na boca do povo. Do ponto de vista da organização da sociedade, o Estado é uma parcela de todos nós. É a parte que se ocupa com governar, legislar, julgar e estruturar a vida de todos. É o resultado da tentativa de conciliar todos os interesses individuais. Por isso o termo Estado conciliador. Observe os detalhes desta imagem, o que sugere o tamanho desproporcional dos olhos e dos dentes, em que os traços desfigurados colaboram para a crítica feita. Qual crítica está sendo feita? Que nome podemos dar ao comportamento retratado? Se o Estado, na teoria, serve para conciliar interesses, por que na prática ele parece um monstro que faz tudo menos pensar no interesse coletivo? Deve ter alguma causa para isso, né? Porque fico pensando, se não tiver um Estado, a coisa toda vai ficar sem controle. Acho que o problema não está na ideia de um Estado, está nas bobagens que as pessoas fazem por ganância para obter aquele poder político e econômico que só vai beneficiar a si mesmo. O que precisamos fazer agora é estudar as causas para esse conflito da sociedade. Ela precisa do Estado, mas, ao mesmo tempo, o Estado persiste nos vícios antigos que comprometem o processo democrático. A democracia em que vivemos, como não poderia deixar de ser, reflete a forma de pensar daqueles que fazem parte do Estado. Logo, as práticas clientelistas, patrimonialistas e corruptas continuam fazendo parte de nossa organização social e política. Já ouvi falar nesses nomes, mas se me perguntarem o que é, não sei dizer não. Trabalho em órgão público. Eu vejo toda hora a gente chegar aqui para trabalhar que alguém colocou lá, entendeu? Um pistolão. E às vezes a gente dá sorte, é uma pessoa competente, sabe o que faz. A volta e meia tem que ver o que são as figuras que aparecem. Pelo amor de Deus. Os esquemas com nota fiscal. O cara vai lá e almoça por 30 e chega com uma nota de 150. Não dá. Na sala de espera, fica um bando de empresário lá, querendo montar esquema para aliviar alguma coisa pro negócio deles. Isso é todo dia, é rotina, entende? Patrimonialismo e clientelismo são dois conceitos que se misturam. Um não existe sem o outro. Eles são dois vícios do processo democrático. O comportamento corrupto que a sociedade atual não tolera mais, também vem desse mal. O pessoal que estuda sociologia e política diz que tem uma causa histórica para o Estado se apropriar do que é público. É que não tem mais diferença entre o que é individual e o que é coletivo. Virou tão comum o público ser misturado com o privado que já virou parte da nossa cultura. Muitas vezes nem percebemos que aquilo é errado. E o que é cultural, já sei, tá na veia da gente.
A sociedade brasileira nasceu influenciada pela organização patriarcal e as disputas entre famílias. O pai era o todo-poderoso e supria todas as necessidades da família a qualquer custo. O resultado foi misturar as relações políticas com as de natureza pessoal, cultura existente até hoje. Na política, os que foram eleitos se interessam muito mais pela sorte e bem-estar dos mais próximos, porque sabem que os beneficiados dependem da sobrevivência política do seu salvador, e então darão apoio em troca. Eu não tinha pensado que esse lance da coisa da família interfere tanto assim na cabeça do gestor. Faz sentido, né? Porque todo mundo sabe que família é coisa sagrada. Isso explica tudo. O cara quer dar a vida melhor para quem é da família e também para quem ele trata como família. Até aí tudo bem. Mas ele tem que perceber que a cultura do público em benefício de quem é mais próximo não é mais aceitável. Justamente para o Estado não se deformar todo, que é a crítica que a gente viu no início da aula. O Estado ficando monstruoso. É interessante notar que quando o gestor público usa os recursos de forma patrimonialista, a tendência é o surgimento dos salvadores da pátria ou dos pais do povo. O que acontece aí é que os cidadãos mais carentes veem no líder político ou na estrutura política uma entidade que proporciona dádivas para o povo. Em contrapartida às graças recebidas, os cidadãos dão apoio na forma de lealdade eleitoral. E assim, o patrimonialismo continua na nossa cultura política, entre gestores, políticos e também entre nós, cidadãos. Se alguém consegue usar o que é público para comprar ou manter apoio político, é porque tem alguém que aceita ser comprado. Tô certo? Na vida em sociedade, estamos sempre realizando trocas. Trocamos afetos, redes de contatos, presentes, trocamos também bens e serviços e tantas outras coisas. Tudo com o apoio da lógica monetária. O que dizer então das trocas políticas tão comuns como vimos em nossa cultura? Seu livro traz uma reflexão importante sobre trocas políticas. Responda as questões porque depois vamos nos aprofundar no assunto. Você quer saber como o clientelismo funciona, certo? Bom, basicamente é assim. Existe uma troca política. Alguém que precisa de algo que é especificamente público e tem autoridade política que tem acesso ao recurso. Quem cede exerce influência sobre quem faz o pedido. E às vezes não é só influência, chega a ser controle até. A literatura conhece por patronos quem está em posição de autoridade e por cliente quem ocupa o papel de controlado. É importante perceber que a troca política é uma relação sempre assimétrica. O patronos está sempre em posição de autoridade e o cliente, independente de sua posição social ou status, ele pode até ser rico e poderoso, se coloca sempre num papel de submissão, já que é ele que precisa dos recursos do Estado ou de uma decisão sobre, por exemplo, a concessão de um serviço. A ganância sempre foi muito prejudicial para a sociedade como um todo. A gente pode dizer que o clientelismo nasce também dessa falha de caráter, além da hiperproteção dos mais chegados. No campo político, o clientelismo resulta de 3 táticas de trocas políticas. Primeiro, ele serve para a obtenção de apoio político, incluindo aqui o apoio eleitoral. Segundo, ele serve para obter e manter condições de governabilidade. E isso faz com que haja um certo equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. E terceiro, ele serve para que ONGs e associações tenham acesso a recursos e a diferentes tipos de apoio para a execução de políticas públicas.
Confira no seu livro a seção Aprofundando, que se localiza um pouco abaixo da construção 7. Ela lista características do clientelismo. Para você ter uma ideia do enraizamento da cultura clientelista em nossa sociedade, anote aí os 3 tipos de clientelismo que fazem parte de nossa história: o tradicional, o de quadros e o de massa. Vamos ter uma noção sobre cada um deles agora. O tradicional explica o início da cultura clientelista e patrimonialista. O proprietário de terras estabelece com a população uma relação direta, sem intermediários, em que há contínua troca de favores. A lealdade é direcionada ao patrão e não às instituições políticas ou ao Estado. É um tipo de aliança que se dá por um relacionamento mais ou menos personalizado, efetivo e recíproco entre patronos e cliente. E agora o segundo tipo de clientelismo, o de quadros. O clientelismo de quadros é mais contemporâneo. É mais uma relação entre elites e massas, entre os detentores do controle sobre determinados benefícios e os membros das organizações de base das classes excluídas. O terceiro tipo de clientelismo é o de massa. Veja do que se trata. No clientelismo considerado de massa, o político funciona como uma espécie de despachante de luxo, que atende às reivindicações isoladas dos moradores de uma rua ou até mesmo pedidos individuais como emprego, internações hospitalares, entre tantas possibilidades. Agora você já tem conhecimento para falar sobre clientelismo e o patrimonialismo que resistem fortemente em nossa cultura social e política, comprometendo a estabilização de nossa democracia. Falar de um é falar do outro, porque na relação assimétrica de poder há, de um lado, o patronos e do outro, o cliente. De um lado, o detentor de poder e do outro, aquele que precisa de algo que só o detentor pode lhe oferecer. Antes de ir adiante, um resumo bem rápido para você. Tô lembrando que a gente começou esta aula falando que o Estado tem que ser conciliador. Daí a gente viu porque ele se afasta desse papel e se torna um usurpador. Pensando bem, a cultura patrimonialista e a clientelista têm 2 culpados. O patronos é culpado e o cliente também. Um se aproveita da condição do outro, usando para isso a estrutura do Estado. Infelizmente, é esse tipo de cultura que enfraquece o nosso sistema democrático. Aplique o que você acabou de aprender em uma situação real. Realize a análise solicitada pela Construção 8. Estude também o conteúdo escrito. Se ainda existe clientelismo e patrimonialismo hoje? Claro que sim. E a sobrevivência deles é justamente causada pela nossa ineficiência em resolver os problemas sociais do país. Além disso, o nosso sistema capitalista gera marginalidade social e produz demandas que o Estado não tem capacidade de atender. Mas nós já evoluímos muito. Hoje nós já podemos contar com estruturas até certo ponto eficientes na medição política, que nos permitem controlar um pouco mais as práticas patrimonialistas dos gestores públicos. Faça uma autocrítica. Você, de alguma forma, já aceitou fazer parte do jogo clientelista? E o que o clientelismo e o patrimonialismo têm a ver com a democracia? O principal objetivo da aula era chegar a essa reflexão. Então vamos lá. Anote aí 5 pontos para você refletir e chegar a uma conclusão. Primeiro, a democracia está associada à participação política do cidadão. O cidadão também tem poder. Segundo, quando o cidadão vira cliente e seus representantes se tornam patronos, o sistema democrático fica frágil. Terceiro, alguns políticos usam as táticas patrimonialistas e do comportamento clientelista do cidadão para mobilizar suas bases. Quarto, os pleitos eleitorais apelam para o subjetivo, o emocional, o personalista. Quinto, o Estado fica composto por pessoas interessadas em si e nos seus. E quando o Estado não faz sua parte, que é colaborar com uma vida minimamente decente para todos, ele gera a descrença nas pessoas.
Pode-se até dizer que estão nesses 5 pontos consequenciais para a incapacidade da sociedade em se mobilizar por conta própria, o que a impede de fiscalizar o que precisa ser fiscalizado e de colaborar com o aperfeiçoamento de nossa democracia. Tal é a importância desta reflexão que vamos ter de pensar sobre outras consequências das práticas clientelistas e patrimonialistas para o aperfeiçoamento do processo democrático. Realmente, o patrimonialismo prejudica demais a nossa democracia. É só ver o sistema político brasileiro. Ele vem passando há muito tempo por um processo de deterioração. Por várias causas históricas, nós nos transformamos em uma cidadania apática, desinformada, suscetível ao surgimento e também à manutenção de comportamentos públicos populistas e corporativistas. Nós criamos um consenso de que o nosso país não tem capacidade de reformar as estruturas tradicionais do Estado. E daí fomos ficando passivos a isso tudo com o passar do tempo. Fomos ficando desorganizados, aceitando uma política de troca de favores, de lealdades partidárias que muito tem a ver com as raízes clientelistas e individualistas, tão antigas e tão resistentes no Brasil, bem longe do sentido comunitário que deveria balizar o Estado. Negócio público misturado com privado só pode dar em corrupção. É favor para cá, favor para lá. É o cara não precisando mostrar capacidade para conseguir algo aqui ou ali. É gente vendo seu dinheiro escorrer pelo ralo. É tanta coisa. Desde 1990, eu me lembro, os escândalos de corrupção vêm chegando cada vez mais perto de nós. Acho que a gente não precisa relembrar todos, né? Seria até uma tortura. O fato é que surgiu algo bom nisso tudo. Hoje tem um monte de grupo organizado renovando o debate sobre a participação popular. Tudo para combater a corrupção. Na Constituição de 88, a gente encontra várias formas de controle de ações do Estado, que ainda muitos nós desconhecemos. Só vai ter ordem social se tiver controle social. Mas o controle social já é tema para outro módulo do curso. Você saberia resumir por que a corrupção é tão ruim para o país? Para finalizarmos esta aula, vamos resumir o que vimos sobre clientelismo e patrimonialismo. O grande objetivo de tratarmos aqui desses 2 conceitos é desenvolver nossa consciência cidadã diante dos desafios que temos pela frente e, com isso, aperfeiçoar o processo democrático de nosso país. A cidadania só se constrói sobre a base sólida da democracia e ambas precisam urgentemente de fortalecimento. O processo democrático brasileiro possibilitou a conquista de muitos direitos, mas também herdou vícios antigos danosos e abriu espaço para novas fraquezas. O Estado foi se deixando conduzir por práticas como o patrimonialismo e o clientelismo, já sedimentadas na gestão da coisa pública, o que só tem trazido prejuízos para a sociedade. O patrimonialismo vem da cultura de colocar a família e os mais chegados em primeiro lugar, por meio da apropriação do que deveria ser de todos. Assim, em muitos casos, a política que deveria servir para o coletivo privilegia os interesses individuais de alguns, o que também é muito ruim para todos. O clientelismo é o outro lado desta mesma moeda. O cidadão se sente devedor de lealdade a quem tem o poder político, criando um ciclo vicioso de cooperação mútua, uma espécie de troca política em que ambos saem ganhando algo. Só que nessa troca há sempre um lado mais fraco, bem mais dependente. O mais fraco é visto na relação como o cliente. Um Estado patrimonialista e clientelista, usado para interesses individuais, só pode gerar a temida corrupção, doença que mais debilita a ordem social. Como não poderia deixar de ser, o resultado para a sociedade é uma cidadania passiva e desinformada que não conhece seu poder político e não sabe utilizá-lo. Felizmente, com a evolução da democracia, fomos desenvolvendo um senso de responsabilidade social. A educação da cidadania está ampliando a consciência dos desafios que temos pela frente. Alguns deles você confere agora.
E chegamos ao fim da aula 4, que serviu para pensarmos sobre os vícios do processo democrático, mas também sobre as formas de fortalecê-lo. O fortalecimento democrático é a terceira base sobre a qual a cidadania é construída. A próxima e última aula do módulo 1 traz um apanhado dos conceitos estudados e das conclusões que fomos realizando. É lá que você conseguirá rever todo o conteúdo sobre as 3 bases da construção da cidadania. Até lá!